Ele atuou por 110 partidas com a camisa do Criciúma Esporte Clube, era um dos goleiros da campanha do primeiro título estadual do tricolor em 1986. Ao encerrar sua carreira de jogador de futebol, continuou trabalhando com as mãos, como cabeleireiro. Desde então, tornou-se proprietário de um salão de beleza e barbearia na sua cidade natal de Siderópolis. O nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o cabeleireiro Edson Luiz Sandrini, ex-goleiro do Criciúma Esporte Clube, no período 1980 e 1990, contando o período entre jogador das categorias de base e profissional. Sandrini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma satisfação imensa recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria, né? Voltar a casa, já que eu já estive aqui por 2 vezes, com o nosso saudoso amigo, o Milhão Neto, e também o amigo Márcio Cardoso, contando um pouco da minha história. E hoje também tenho a alegria de estar aqui com o Antônio Colossi. Que legal, uma honra tê-lo aqui conosco, Sandrini. Eu lembro daquele álbum do Campeonato Brasileiro, da Copa União de 88, uma das primeiras figurinhas que eu tive era do goleiro Sandrini. Até eu comentei contigo que quando eu estava saindo do estádio lá do Atlético, o menininho chegou, olhou para mim assim, mas tu é Cherny, hein? Porque, a figurinha era fácil, né? Isso me marcou. Que bacana. Não, interessante, Sandrini, você estava falando até fora do ar, que até nós vamos falar agora um pouquinho da tua infância, né? Quero saber como é que foi esse período da tua vida, né? Você estava me falando que a tua residência é o local onde você nasceu. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque na época, quando meu pai casou, tá, ele tinha uma casa alugada, mas o inquilino, na verdade, não queria sair, uma coisa assim. E meu pai e minha mãe foram morar, então, com meus padrinhos, tio Rubi e a tia Lourdes, que moram no Caravaggio hoje. E nesse período que a gente morou ali, eu nasci ali. Uhum. E depois o inquilino saiu da casa e a gente foi, então, morar na nossa casa. E depois passaram uns tempos, e em 2004 eu consegui comprar aquele terreno. Ah, sim, sim. Retirei a casa e construí minha morada hoje lá. Resido lá, né? E tenho um salão embaixo e moro em cima. Muito bem. Como é que foi esse período da tua vida, Sandrinha, da tua infância? A minha infância, bem, eu comecei a jogar futsal. Mas logo já fui para o futebol de campo, aos 13 anos, que eu já tinha uma boa estatura. E fui jogar com 13 anos na PESC. Até tem um caso interessante que, na época, que eu estava falando para ti, que era difícil, né? Uma chuteira, uma camisa, um calção. E o nosso primeiro jogo de camisa foi de saca de trigo. Acredita? Mesmo, né? A tua dona Jandira, que era a nossa costureira, né? Uhum. E então a gente conseguiu as sacas de trigo, que tinha uma padaria ali perto, e ela confeccionou as camisas de saca de trigo. Olha só, hein? Isso aí com que idade mais ou menos? 13 anos. 13 anos. Mas E curiosidade, meu pai era o presidente do time. Ah, é? Mas sempre foi, na tua infância, sempre teve essa veia de querer jogar futsal, depois futebol? Na verdade, na família, não tem nenhum jogo, um atleta assim. Eu tinha o meu primo Louro e o Jaime Sandrini, que eram goleiros. Até um foi goleiro do Uruçanga na época. E quem sabe, né? Partiu daí e tal. Mas o grande incentivador meu foi meu pai. Certo. Meu pai. Você tem 3 irmãos? Eu tenho 3 irmãos. O Edelcio, né? O mais velho. Eu, né? O Edson. E a Rosilei. E a Silvana. Ah, sim. A relação com eles aí sempre ótima. harmoniosa. Ups. Legal. Você falou no teu pai, eu queria saber qual foi o principal legado aí deixado pelo teu pai, o seu Arthur, e a tua mãe, a dona Adelaide, na tua vida? Honestidade. Trabalho. Emociona? Realmente... Você tinha uma boa relação com os dois ali? Não tenho, né? Os dois são vivos, os dois. Inclusive, os dois estão escutando agora sim, né, sim. o programa
café da tarde. Legal, legal. Com o Grande, Paulo grande Velasco. abraço para eles aí. Estão lá ligadinho no Eldorado. Eles te... Aliás, o pai fica ligado no Eldorado direto, né? Direto, é? Tu vai lá, É. ele tá dormindo, mas ele tá na Eldorado. Ligadinho sempre. Bacana, bacana. Isso é importante. Sempre foram incentivadores da tua profissão. Na verdade, a mãe queria que eu fosse padre, tá? É mesmo, né? Padre. Eu fiquei no seminário por 2 anos, né? Mas o pai sempre, ele tinha aquela ideia, né? Uhum. Fixado para me jogar. Ele sabia que eu jogava direitinho já, tal. Ele via que eu já enganava, né? E aí ele sempre queria que eu fosse para fazer um teste no Criciúma. Mas a mãe queria que eu fosse padre. Aí, no fim das contas, eu vim fazer um teste na SATIC, lá na 7ª série, e passei nesse teste e comecei a estudar na SATIC. Aí, onde ele pediu para o Edival, ex-goleiro do Treviso, do Itaúna, para ele me trazer para o Criciúma para fazer um teste. Mas eu, interior, ser meio arisco, né? É isso. E não queria vir. Aí um dia o pai pegou e botou meu calção, meia, chuteira, tal, disse, hoje tu vai. Aí eu tava naquela vai não vai, o Edival me trouxe fazer um teste lá no Próspera, em 80, e aí eu passei e tal, aí fiquei no Criciúma desde 80. O Edival Isaú Pereira. Aí você fez o teste no Próspera? Não. É que o Júnior do Criciúma, Tá. ele treinava no Próspera. Ah, sim, sim. Era lá a sede, na verdade, né? Eles Certo. treinavam lá e depois vinham pra cá. Aí os testes eram feitos lá, É. né? E você se lembra Porque na época, em 80, o Próspera não tinha atividade nenhuma. Ele estava parado ali? Parado, Uhum. E você se lembra do primeiro dia, assim, que você pôde vestir a camisa do Criciúma, primeiro para fazer esse teste? O teste. Me lembro, né? Inclusive, me lembro do Rogério, Betinho, né? Prê, Carlos Alberto, Chu, Serginho, enfim. Foram bons momentos, né? E aconteceu um lance nesse treino, esse primeiro treino. Chucrão, né? Eu não sabia. Hoje um menino aí com 10 anos, 12 anos, tu diz para ele fazer o aquecimento, ele faz o aquecimento e faz aí com destreza, né? E na minha época não, eu não sabia fazer o aquecimento. Ter a coordenação de fazer um aquecimento. Mas aos poucos, lá, depois fui pegando. Sim. E essa foi uma das dificuldades. Hoje não, hoje, como te falei, a gurizada aí já tá esperta, né? Tem escolinha, tem tudo, né? E eu nunca esqueço que a primeira bola que eu peguei nesse treino, aí o meu lateral direito, né? Porque assim, ó, a bola vem pelo lado direito, geralmente tu pega e sai lá pelo lado esquerdo, né? Eu não, eu peguei a bola, peguei do lado direito e joguei pro lado direito outra vez. Aí o lateral direito, o goleiro pirata, aí o Fumanchu. Saudoso Fumanchu. Deixa o guri jogar. Aí, opa. Com o respaldo do Fumanchu. Aí calou lá e tal. E depois seguiu. Ele era um grande revelador, né, de jogadores, Fumanchu, né? O olheiro, né? Tinha um olho clínico, assim, realmente, para buscar jogadores aí pela região, né? Contribuiu muito pro Criciúma, né? Até eu andei lendo uma reportagem. O Criciúma agora ele tem uma parada com isso, né? Parece que não está revelando tanto, né? Mas na nossa época, vamos dizer assim, eram revelados muitos atletas, né? Muitos mesmo. Os que não ficavam no Criciúma, eles despontavam em outros times aí, disputavam né? em outros times, Sim. Era riquíssima a categoria de base ali, né? Um trabalho belíssimo, né? Também tem a questão das competições que o Criciúma tinha na época, né? Que era o quê? O estadual e hora por outra lá uma Copa verde e amarela, sei lá, o Copa União e tal. E hoje eu acredito, né? Com certeza que o nível também ele exige mais. Há quem diga que não, mas é muita competição, muita
E qualidade também, né? Assim também, né? Tem muita competição, né? Hoje tem várias competições, hoje tem uma preparação melhor e tudo, né? Mas a gente vê que o nível técnico deu uma certa baixada, né? Hoje tem toda uma estrutura favorável, mas o nível técnico, por exemplo, do tempo de vocês para hoje, deu uma caída considerável. Condições de trabalho também, né? É, As condições de trabalho que eu estava te falando. isso. Melhorou, né? Melhorou Muito, muito, né? muito, Sim, muito, sim, muito. sim, sim, Material de treino, sim. tudo, né? As próprias acomodações nos estádios, Exatamente, tudo, né? exatamente. A mídia, né? Na nossa época não tinha mídia. É. Quer dizer, hoje tu dá um chutinho, tu já tá empregado. Consegue um contrato lá com um time grande da Europa, né? E outra coisa, né? No tempo de vocês, nem todos os jogos eram televisionados, né? Ah, não. Hora outra que tinha uma foto, alguma reportagem num jornal, coisa parecida, né? É. Hoje a mídia realmente ajuda muito o Sim, atleta. sim, sim, sim. Muito bem, nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o cabeleireiro Edson Luiz Sandrini, ex-goleiro do Criciúma Esporte Clube na década de 80. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje o cabeleireiro Edson Luiz Sandrini, ex-goleiro do Criciúma na década de 80. Vamos aqui a alguns ouvintes, dar vazão aqui aos nossos ouvintes. O Zezinho, lá de Siderópolis, está dizendo o seguinte: boa tarde, Colossi, manda um abraço pro Sandrini. Tá aí o Zezinho. Tá O Zezinho é outro, é igual o pai, né? Não desliga Eldorado, tá? É outro. O Valmor Carminati está aqui conosco também. Valmor também. Boa tarde, Antônio e Sandrini. Vi muitos jogos desse goleiraço. E é de Siderópolis. Aqui também conosco, deixa eu ver quem está mandando essa mensagem aqui. O Dilnei Demétrio. Grande Sandrini. Meu sócio. É mesmo? Meu sócio. Grande Sandrini de diversas profissões, jogador de futebol, radialista, fotógrafo, cabeleireiro. Tá aí também o nosso historiador lá de Nova Beluno. Colossi, eu sempre brinco assim, o que tu gosta de foto? Tu gosta eu sou um baita de um metido, eu falo, né? Tu faz de tudo leque. um pouco, né? Não é nada de profissional sim, barbeiro cabeleireiro, né? Mas tem um hobby de foto, de radialista e tal. Vamos falar mais disso, vamos falar mais disso. Aqui o Nilson Dassi está dizendo o seguinte, manda um abraço, um grande abraço para o Sandrini, que foi um bom goleiro do Tigre, um grande divulgador da história da minha cidade, Nova Beluno, Siderópolis. Estarei na escuta. Tá aí o Nilson Dassi, está lá na escuta. Nilson Dassi. Abraço, Nilson. O João Leandro está aqui conosco também. Está dizendo o seguinte: boa tarde, Colossi, parabéns por nos lembrar das coisas boas. Ótima entrevista com um dos melhores goleiros que o Criciúma teve. Assisti o Sandrini jogar muitas vezes e este era um grande arqueiro. Abraço para vocês. O João Leandro conosco aqui também. Abraço, Leandro. O Hernani está nos ouvindo lá de Londres, lá na Inglaterra. Opa, show, Colossi. Mais um goleiro que marcou seu nome na história do Criciúma. O Hernani nos ouvindo lá de Londres. Hernani. Também presença sempre cativa aqui na programação da rádio. Um grande abraço aí a vocês todos. O Sandrini, você se caracterizou como um pegador de pênaltis, né? Eu peguei alguns pênaltis. Peguei alguns pênaltis. Lembra de algum assim significativo assim? Significativo? Olha, na verdade, o que mais me chamou a atenção foi em duas oportunidades. Eu procuro esse vídeo até hoje, tá? E não sei se pegou registro. Fogo, sei lá o que aconteceu. Uma decisão de juniores, Criciúma e Joinville, semifinal, aqui no estádio Heriberto Wilson. Dos 9 pênaltis cobrados, foram 3 para fora e foram 6 que eu peguei. 6 pênaltis? E na última, o João Marcos, que era o cachorrão, era o goleiro do Júnior de Joinville, ele bateu, aí era eu e ele que ia bater, né? Como ele bateu, eu peguei, aí não precisou bater. Aí o e a gente, aí a gente iria para a final do Juniores de 83. E só que não, na época ia decidir contra o Blumenau. Mas a diretoria do Criciúma, o que fez? Profissionalizou 13, Edmilson, Paulo Serrano, Evilásio, enfim, deu Adílio. Só cracaço aí. E desmantelou praticamente a equipe de júnior, né? Porque profissional não pode jogar júnior. Isso. E aí o pessoal foi para a decisão em Blumenau, acabou perdendo. Mas era uma opção que o Criciúma tinha, né? De profissionalizar e
e já usar no time de Sim, cima. sim, sim, sim. Quer dizer, não pensou tanto na conquista dos juniores. Estou vendo até aqui o teu álbum de recordações aqui, muitas fotos magníficas, na época que o Criciúma jogava de azul e branco ainda, né? Azul e branco. Você pegou essa fase de transição, Churrasco, o popular o Cotonete, né? Meu zagueirão. Churrasco, o Lorival, o Paulo Serrano, não, o Celso Vitti de Albuquerque, joguei com eles, com a camisa azul. Com a camisa azul, né? Muito legal essas fotos aqui. Um dia que você tiver a possibilidade de digitalizar e expor aqui para o público, são preciosidades aqui realmente da tua trajetória, não só no Criciúma, como em outros clubes. Ô Sandrine, aí você teve a passagem no Criciúma, né? Praticamente uma década, a gente pode dizer assim, entre júnior e profissional. Mas nesse período né? fui emprestado pro Próspera, né? Certo. Em 87, depois voltei pro Criciúma em 88, porque o Poleto, em 88, foi o técnico do Criciúma, ele pediu que todo atleta que fez parte do grupo de 86 que foi campeão, voltasse pro Criciúma, ou que tivesse possibilidade. Eu, como estava aqui pertinho, aqui no Próspera, aí voltei em 88 pro Criciúma. Quer dizer, em 87 eu joguei no Próspera e fui emprestado também pro Goiatuba. Em 87 era aquele time do Daltro Menezes? Não era o Daltro Menezes. O técnico... Foi o Alcioli, foi meu técnico em 87. Tá. Não, o Próspera teve um time bom naquele ano de 87. 87 tinha Laerte, né? Laerte, Silmar. O Veneza jogava naquele time? O Veneza foi antes, né? Foi um pouquinho antes. O Veneza acho que participou da ascensão do Próspera, da subida, né? Para a primeira divisão. Onde o goleiro era o Pré. Depois foi pro Avaí, né? Foi pro Avaí. Isso. Hoje está no Paraná como preparador e goleiro. Preparador e goleiro lá, Mas você teve duas passagens pelo Próspera, né? 89 também. 89 foi um ano complicado ali no Próspera, né? Foi complicado, muito complicado. Você estava naquele jogo do rebaixamento lá do Próspera, não? Então, esse jogo eu não estava. Poxa. Foi o Paulista que jogou. Por quê? Porque eu recebi o terceiro cartão amarelo. Eu queria estar nesse jogo, tá? Para ajudar. Para ajudar o Próspera ali. Mas não deu. Infelizmente não deu. Ficou triste, né? Porque o Próspero e o Ercílio estavam disputando ali, quem perdesse caía para era contra o Ercílio, né? Ercílio Luz, Exatamente. Acho que foi 1-0. 1-0 para o Ercílio. Puxa vida, esse jogo aí. E depois o Próspero demorou muitos anos para voltar à primeira, né? Eu sempre falo que o Próspero, infelizmente, né, é o primo pobre, né? Que os empresários, vamos dizer, se é para ajudar o Próspero ou o Criciúma, muitos ajudam o Criciúma. E o Próspero é o time da raça, né? Sim, sem dúvida. Sempre se superando aí, né? É no meu coração aí, ó. Próspera, Criciúma e Caravaggio. Outro time também que... Caravaggio também. O ano que vem é capaz de ter aí Caravaggio e Criciúma provavelmente, na Série B, né? E quem sabe aí depois os três juntos na primeira divisão, né? Eu comentei contigo, eu joguei 5 anos no Caravaggio e joguei em 10 clubes profissionais. Mas desses 10, tem clubes que não são tão organizados igual o Caravaggio. O Caravaggio muitas vezes é mais organizado do que muito clube profissional. Muito clube profissional. Se bem que agora o Caravaggio se profissionalizou também, né? Mas essa fase do Caravaggio já foi, no caso, um pós-carreira ali, né? Pós-carreira. Você jogou já quando tinha encerrado a carreira profissional, né? Mas você jogou na praia também, né? Joguei na equipe da Damiler. O nosso amigo técnico era o Gralha, né? Jogou aquele famoso praião? Praião disputado, né? Joguei umas 5 temporadas, eu acho, praião. Jogava alarme, depois ia pro praião. Olha só. Até 2000 isso, né? Depois... Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Aí estava na hora de parar e parei. Muito legal. Carreira magnífica aqui. Nós temos mais ouvintes aqui conosco. Deixa eu ver aqui. O Milk está dizendo o seguinte: boa tarde, Colosso, tudo certo? Grande abraço para o meu cunhado, Sandrine. É de uma empresa aqui. Chefe Milk. Milk. Aqui conosco também o Fernando Dalef, lá de Siderópolis. Excelente pessoa, parabéns por convidar o Sandrine. Tá aí, legal. Certeza. Obrigado. Eu na verdade, né, na amizade tenho muitos amigos, né? Na bola fiz muitos. Mas hoje eu falo assim que eu como cabeleireiro,
devido aí, o Siderópolis tem 13 comunidades, mais Treviso, né, que é uma cidade vizinha. Então eu conheço muita gente das comunidades que são clientes e que não são clientes também, né? Pelo fato de ter jogado bola também, Sim. Muitos conhecem, né? E também por ser meus clientes, né? Meus clientes. O Sandrini, depois dessa passagem aqui em Santa Catarina, você teve uma passagem também considerável lá no Rio Grande do Sul, né? Foi até curioso o que aconteceu, tá? Porque o Sarandi, se está escutando, Sarandi. Ah, certamente. O Sarandi, ele foi assim. Na época, o Criciúma queria um jogador do Santa Cruz do Sul. Era o Áureo, lembra dele? era o Áureo. E o Criciúma, como tinha muito atleta, o Criciúma estava inchado e queria dar uma enxugada no elenco. Então, o Santa Cruz propôs que fosse o Silva, Zagueiro, ótimo zagueiro. Sim. Paulo Sérgio, que depois foi para o Palmeiras. Sim, lembro dele. Sérgio Oliveira, que foi vendido no caminho para Chapecoense. Foi, verdade. E o Valcir. O Valcir, goleiro do Araranguá. Sim. Aí foi os 4 para lá, para Santa Cruz, e veio o Áureo. Só que o Valcir ficou uma semana lá. Não sei se ele sentiu saudade da namorada, não se ambientou lá em Santa Cruz, o que foi. E eles, tanto o Criciúma ou o Santa Cruz não queria desmanchar o negócio, ou teria que dar um valor em dinheiro. Aí eles perguntaram para mim: ô Sandrinho, tu não quer ir no lugar do Valcir? Aí eu pensei, porque uma vez o Gonzaga me falou, um dos melhores amigos na bola, tá? Eu tenho 3 grandes amigos, né? Que eu Luiz sinto Gonzaga que marcaram. Milioli? Luiz Gonzaga Milioli, o Paulo Coutinho e o Nivaldo Martins, nosso saudoso Nivaldo Martins. Diretor do Próspero, jogador do Próspero. É que ele marcou também, né? Que ajudou muito ali. Ajudou. Era um pai para mim, tá? É mesmo? Era um pai. O grande Nivaldo Martins, que nos deixou não faz muito tempo, né? E uma bandeira do Próspero ali, realmente. Até esse dia eu lembrei da conquista do Próspero, do retorno da Série B1 de 2005, e a taça levava o nome dele. Ou seja, olha que legal, o Próspero ganhando a taça com o nome de uma das suas bandeiras, né? Então, aí o Milioli falou para mim assim, o Luiz Gonzaga Milioli, né? Sim. Ele falou: Sandrinho, ó, o dia que tu sair do Criciúma, tu tem que sair para cima, num patamar melhor, né? Um nível melhor. Isso. E não para baixo. Aí o Sarandi veio. O Sarandi: vai, Sandrinho, tu vai para lá, tal? Eu assim, não sei. Não, pode ir. Pode ir que lá é bom. Olha, time fora de série, tal. Não, realmente. O time do Santa Cruz, um time organizado, certinho, tudo. Fiquei um ano lá, onde nasceu a minha filha, a Natália. Nasceu, gaúcha, né? A Natália. Que legal. Então, esse em 90. Depois fui vendido fui emprestado, né, pro Aimoré. Depois o Aimoré adquiriu meu passe. Aí eu fui emprestado também do Aimoré pro Guarani de Venâncio Aires, pro Guarani de Garibaldi. Retornei a São Leopoldo. O Aimoré não estava muito bem financeiramente. Eu sei que a gente fez um acerto, eles me deram o meu passe e eu fiquei com o passe livre. E nessa época eu fui jogar no Uberlândia. Uberlândia? Por intermédio do Nivaldo Martins, que conhecia o Borba Filho. Aí eu fui para lá. Em 94 eu voltei para casa e fui jogar no Bagé. Lá em Bagé. Fiquei um ano lá em Bagé. Terminou o ano, voltei e já pensava em parar. E já pensava em fazer o curso de cabeleireiro. Foi quando o Ercílio me chamou. O Ercílio Luz, né? O Ercílio Luz. Ali em Tubarão. Me chamou, fui lá, acertei, assinei o contrato e fui procurar uma escola que tivesse curso de barbeiro, né? Mas na época não existia curso de barbeiro, só de cabeleireiro. Certo. Aí eu disse, poxa, de jogador para cabeleireiro não vai fechar, né? Não vou fazer. Aí voltei para casa final de semana, porque eu ficava em Tubarão e depois, final de semana, eu voltava para casa. Aí eu falei pra Jaque: ô Jaque, assim, ela assim, que nada, rapaz, vai lá,
faz o curso de cabeleireiro, depois só faz barba e corta cabelo de homem e tal. Aí eu assim, se tu tá dizendo, aí fiz o curso de cabeleireiro. E na verdade eu sempre falo que cortar cabelo de mulher é mais fácil do que cortar cabelo de homem, né? É. E nisso, aí a Jaque começou a me ajudar no salão, varrer um cabelo e tal. E foi tomando gosto pela coisa. Uhum. E hoje ela toca o salão dela, junto com a filha Natália. Então no salão é o Sandrine, né? A mulher a Jaqueline, a filha Natália e mais umas 10 colaboradoras. Pô, que legal, hein? Nós vamos contar um pouco mais dessa história, agora a parte de cabeleireiro, no próximo bloco. A gente está conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o cabeleireiro Edson Luiz Sandrini, ex-goleiro do Criciúma Esporte Clube na década de 80. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje o cabeleireiro Edson Luiz Sandrini, ex-goleiro do Criciúma Esporte Clube na década de 80. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes, o Edésio Carminati está aqui conosco, presidente de Matuba. Boa tarde, Colossi. Petropolitano, hein? É? É, gente boa. Ele tá dizendo o seguinte, ó, entrega um grande abraço ao Sandrini, pessoa do bem, grande atleta. Aqui conosco também o Luiz, está dizendo o seguinte, boa tarde, Colossi, legal ouvir o Sandrini, fui a muitos jogos dele no Próspera, excelente goleiro. Aí ele pergunta aqui, vê se você conhece a camisa, ele tá vestindo a camisa Já do olhei, Próspera. olhei a camisa ali, conheço, imagina, né? Camisa do Camisa Próspera, Próspera. Próximo ao meu coração. Lindíssima camisa do Próspera da temporada de 2001, essa camisa aí. Aqui conosco também, vamos ver aqui, a Silvia está aqui conosco, dizendo o seguinte, boa tarde, que bom que o Café da Tarde voltou. O entrevistado, o Edson Sandrini, tem realmente os pés e as mãos abençoados. Parabéns a ele. É. Legal. O Sandrini, então você se preparou para encerrar a carreira, né? Como é que você lidou, né, com o fim dessa etapa na tua vida, né? Como é que foi essa transição efetiva, né, de goleiro, né, de atleta para profissional do corte de cabelo, né, cabeleireiro, barbeiro? Então, eu quando cheguei no Hercílio, eu assinei o contrato e fui procurar no Senac. O Senac Tubarão é uma das melhores escolas para cabeleireiro, tá? É mesmo, o Senac. A Mary, né? Era minha instrutora lá. Uhum. E eu já estava pensando em parar. Mas não agora, né? Não, eu ia jogar no Hercílio e em 96 ia jogar em outro time e tal. Eu pretendia até os 40, tá? Ah, é? Até os 40. Só que me inspirava no Dino Zoff, né? O Sim, Dino Zoff sim. foi até 44. É, campeão do mundo com 42 anos. Então. Mas, como disse o Gonzaga, quando é para sair, tu sai para um nível melhor. Isso. Mas, infelizmente, eu sempre... Não foi esse, né? Uhum. Não aconteceu. É. Foi para Santa Cruz, depois para Aimoré, enfim. Acabei no Hercílio. Só que o Hercílio também tinha uma dificuldade financeiras. Sim. Tanto é que eu fui para o Hercílio ganhando 7 salários na época. E eles estavam tão contentes comigo que o Joãozinho, né, na época, me chamou lá no escritório lá e falou assim, ó, Sandrinho, a gente está tão contente contigo que nós vamos te aumentar para 10 salários. Eu assim, poxa, se eu já treinava entusiasmado, né, então eu vou, já é uma injeção de ânimo, né? Claro. Um aumento de 3 salários. Mas só o que aconteceu? Quando eu fui aumentado, não recebi mais. É mesmo. Fiquei 3 meses sem receber. Poxa, aí... 3 meses sem receber e acabei... aí acabou o contrato e eu me formando no Senac. Eu pensei, vou abrir o salão, se der meio quilo, eu continuo. Se não, em 96 eu volto a jogar. Uhum. Que maravilha. Meus clientes começaram, né, futuros, né, os novos clientes, porque Sim. não tinha cliente ainda, né? É. Começaram a chegar, uns de curiosos, né, para ver se era o Sandrino mesmo que... Que estava ali cortando o cabelo. Né? E assim foi. E hoje eu tenho uma clientela legal, né? A Jaque, a Natália também. Inclusive a Natália é instrutora, né? Ah, é? É, sou de uma marca. Ela sai para apresentar o produto nos salões. Enfim, a Natália me surpreendeu mesmo.
E, Sandrine, você falou da tua esposa, né, a dona Jaqueline. Quero saber como é que você conheceu. Jaqueline Viana Sandrini. É, Oh, como é que você a conheceu? a Jaque foi o seguinte, a Cupida, né? Foi a Gladys Venturini, né? A filha da Maria, Gladys Venturini Antunes, que apresentou, né? E ela disse que tinha um primo, tal, e a Jaque era amiga dela, tal. Enfim, ela arrumou um encontro, né, entre a gente lá, e desde aquele momento lá a gente se conheceu em 80, isso. 80? Em 80. Ela é de Siderópolis também, né? E em 86 a gente casou. E depois a gente teve, né, a Natália, aliás, a Franci, né? Em 86. Depois em 90 a Natália. Hoje eu tenho 3 netos, né? O Miguel, o Lucas, ou Lucas e Miguel, porque o Lucas nasceu primeiro, né? Então a gente são gêmeos. E a Helena. Interessante também. Então você estava começando como profissional ali no Criciúma e logo já casou. Não, na verdade, eu comecei comecei a namorar em 80. Tá. Namorar em 80. Não, aí o casamento foi em 86. Foi em 86. Certo. É. Até o Coutinho, né? O Coutinho, eu perguntei pro Coutinho, tô namorando assim, e tô Coutinho que na época era preparador físico. preparador né? físico. Sim. E amigo, tá? Sim. Aquele cara que puxava a orelha, Dava conselho. dava conselho. Esse é o amigo. É. E aí eu falei, né? Sobre casar, tal. Ele assim, olha, tu é um cara sossegado. Eu acho que Vale a pena. vale a pena, tal. Tu gosta dela? Oh, imagina, tá. Aí em 86, então eu casei. Na época foi o casamento, o Moacir foi o casamento, foi Milioli, foi de Milson, né? Foi lá em Siderópolis, no salão da igreja lá. Tá. Bacana. Muito bem, retomando aqui o Café da Tarde com o Edson Luiz Sandrini, grande goleiro do Criciúma na década de 80. Conosco aqui mais ouvintes. Deixa eu ver aqui, está mostrando aqui o ouvinte, deixa eu ver o nome dele, o Edivaldo, está dizendo o seguinte, ele está mostrando uma foto de um menino aqui e diz que ele só corta o cabelo com o Sandrini, está dizendo que você é um ótimo profissional. O Maurício está dizendo o seguinte, está te perguntando qual foi o maior time que você enfrentou. O maior time? É. O maior time que eu enfrentei, quem foi? Hoje meu time do coração também, né? O Internacional. Internacional? Que o Santa Cruz na época, em 90, teve vitória, né, conseguiu a vitória lá dentro do Beira-Rio por 2-1. E o Santa Cruz tinha um baita time. Sim. Perfeito. Tá respondido aí ao Maurício. Obrigado pela participação de todos. O Sandrino, o que representam aí as suas filhas, a Franciane e a Natália, na tua vida? Tudo, né? Tudo. Você já é avô então, hein? Nem parece. Conservado aí, no novo. Não, eu vou fazer dia 19 agora, 59 anos. Não parece. 59 anos, né? E como eu falei, né? O Lucas, o Miguel e a Helena. Não, as minhas filhas só me dão alegria. Só. Uma trabalha no São José. No hospital? No Hospital São José, a Franciane. E a Natália trabalha no Salão Sandrini, Siderópolis. Dando respaldo para... A Natália, um dia ela chegou para mim e falou assim, ô pai, um dia, quando o pai e a mãe parar de cortar cabelo, o que vai acontecer com o salão? Eu disse, vai fechar, né? Parou o pai, parou a mãe. Ela assim, não vai fechar. Eu vou fazer curso, vou aprender e vou pro salão. Eu falei para ela assim, olha, só que é o seguinte, rica tu não vai ficar. Tu vai ter o teu dinheirinho sempre no bolso, tal. Isso. Dá para viver uma vida, né, até confortável, tal. Mas não vai pensar em ficar rica. Ela disse, não, pai, é isso mesmo que eu quero. Então, vai fundo. E hoje está feliz da vida no salão. Que bacana. Aqui conosco também o Paulo. Paulo está dizendo aqui, Paulo Luzes. Sandrini foi um dos melhores goleiros que ele já viu jogar. Olha só, hein? O nosso ouvinte aqui, o Paulo Luzes, está
Sendo que você foi um dos melhores goleiros que... A gente brinca que a gente nasceu na época errada, né? Outro dia eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Grupo Azul, tá? O pessoal tá escutando lá, Paulo Serrano, Paulinho, enfim. Pessoal todos aí, Vilásio. O Grupo Azul que se reuniu no dia 7 agora, ali na BCLesc. A gente sempre brinca que a gente nasceu na época errada, porque se a gente nascesse hoje, né? Sim. Quer dizer, jogasse hoje, né? É. Seria uma outra história. Eu tenho uma história bonita, né? Claro, particularmente, claro. mas devido à mídia, tudo em favor, né? Do bom hoje atleta, vamos dizer. Exatamente. E na nossa época não era tão divulgado. Né? Aqui conosco, você conhece bem, a Silvana. Esse mano é só emoção mesmo. Beijo pro querido irmão Edson. Que legal. Silvana. Muito bem. Abraço, Silvana. Passa muito rápido, ô Sandrini. A gente tinha muitas outras Eu falei pra ti, meia hora, uma hora é muito pouco. Isso que a gente pulou um monte de coisa. Editou bem aqui Editou. a conversa. A gente tinha questões aqui para falar da igreja também, né, o trabalho que você faz, mas não vai faltar oportunidade, certamente, o mais breve possível, você volte aqui para a gente conversar um pouco mais. A gente está encerrando essa edição de hoje do Café da Tarde. Quero te agradecer imensamente, Sandrini, pela gentileza na participação no programa. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Não, é o seguinte, quando tu fez o convite, eu não pensei duas vezes, tá? Porque já é a terceira vez que eu venho aqui com essa, né? Me sinto em casa e contar a minha história, falar da minha família. Emocionante, né? Emocionante. Não, a tua trajetória de vida é magnífica, realmente. E eu te agradeço por me dar essa oportunidade de contar essa trajetória. Você já teve sendo entrevistado por dois gigantes da comunicação, como o Milioli Neto, como o Márcio Cardoso. Agora eu estou tendo essa oportunidade aqui. Te felicito também por essa gentileza. E volto sempre, hein? Eu que agradeço e quero mandar um abraço aqui a todos os ouvintes da Eldorado, né? E até mais.